Jovem, estamos começando mais um Santa Carona nesse rolê da Canção Nova. E hoje a gente tá aqui com o Sandro. Você tá namorando, você não tá namorando ainda? Esse cara vai tirar suas dúvidas, gente. Agora é o momento, saca? Coloca a sua imagem de Santo Antônio do lado aí agora que a gente vai falar de namoro. E antes de começar o vídeo, eu queria que você clicasse aqui embaixo no link do Facebook e pudesse entrar para ver nosso conteúdo que sai diariamente, cara. E no nosso Instagram, o link tá aqui embaixo. Segue a gente que vai ser só sucesso. Sandro, seja bem-vindo ao nosso carro. Uma alegria estar com vocês aqui, Santa Carona, tamo junto, gente. Você é daqui de Cachoeira? Não? Eu nasci em Santo André, Grande São Paulo, mas aos 9 anos de idade meus pais se mudaram para Lins, interior de São Paulo. E ali eu fiquei até os 29, que foi quando eu entrei para a comunidade de Canção Nova. Tenho 10 anos de comunidade Canção Nova, entrei em 2005. Você conheceu como a comunidade? Através da televisão. Sério? Minha mãe ganhou uma fita cassete com a pregação do Padre Jonas. E ela levou para casa, escutou, na outra semana ela foi no grupo de oração, pediu outra fita. Aí ela voltou com aquela outra fita e ficou curiosa, de onde é esse padre, né? E aí foi que ela ficou na cabeça do meu pai até comprar uma antena parabólica. E aí eu conheci a Canção Nova através da televisão, dessa forma assim. Que maravilha! Hoje você e sua esposa são consagrados. Nós dois somos consagrados. Aliás, eu a conheci porque eu vim pra Canção Nova. Ela já tinha 2 anos de Canção Nova quando eu entrei já. Então você já começou a namorar com ela lá, já consagrado já. Já, então. já consagrado os dois já. Que maravilha! Com a bênção de Deus. Sandro, você lançou um livro que a galera tá comentando aí, 5 fases do namoro. E aí, na hora que eu vi sua palestra ontem, eu falei, gente, o nosso público é jovem. Tem que trazer ele no Santa Carona, gente, claro. pra falar sobre namoro. Da onde que vem a inspiração? Tipo, vou fazer um livro sobre namoro. Veio através do meu relacionamento, do meu namoro com a Kelly. Realmente, quando a gente estava namorando ainda, teve um dia que, lá na casa dos pais dela, eu percebi alguma coisa diferente que tinha acontecido em mim, né? E aí eu pensei, poxa, o que será que é isso que está acontecendo? A gente já tinha vivido crises, a gente já tinha brigado, já tinha me resolvido também enquanto aquilo ali que eu tinha visto no namoro, que são as fragilidades dela, as coisas que eu não gostava tanto, né? Então, mas eu já tinha passado por isso, já tinha me decidido. E aí assim, de repente começou a se formar um novo que era bem diferente de paixão. Mas era um nível de cumplicidade realmente assim que eu detectava que é aquilo que ia sustentar a gente pro resto da vida juntos. Então eu falei, poxa, o que é isso, né? E aí eu passei a pensar, meditar, realmente rezar em cima do meu relacionamento, daquilo que estava acontecendo, lembrando também dos meus namoros passados, o que eu já tinha vivido. Então eu pensei, poxa, dá para dividir isso aqui em fases, né? A gente consegue viver coisas diferentes. E aí eu vi que era pertinente a todo e qualquer relacionamento, não só o meu, né? Que todo mundo era capaz de viver aquilo ali e as outras coisas que eu tinha vivido também. Então foi aí que eu escrevi. Então nasceu a inspiração, ela veio numa mesa de café da manhã com os pais da Kelly, lá em Cascavel, no Paraná. Que massa! Você escreveu junto com o seu sogro, então? Pois é, pode-se dizer que sim. Nossa, a relação com ele tá muito boa, né? Tá muito boa, com ele, com a sogra, com os cunhados. Porque eu tava vendo na sua palestra e fiquei pensando, você falou que são 5 fases do namoro, né? Sim. Mas eu, pelo menos na minha interpretação, na hora que você estava falando, poderia ser também 5 fases de um relacionamento, né? No livro eu coloco isso também, que pode ser interpretado como as fases de uma amizade, que você dá para equiparar realmente ali o nível de intimidade que você tem com a pessoa, né? Numa amizade. Até também como que a gente se aprofunda no relacionamento com Deus. Existe um primeiro encanto com Deus também. Existe depois uma fase que você vai conhecer mais Deus, que você vai conhecer mais as coisas de Deus, né? Existe depois um tempo que você vai se decepcionar com Deus. Existe também um tempo que você se decepciona com pessoas da igreja. E aí depois é que vem realmente a firmeza naquilo. Não, apesar dessa decepção, apesar de não ser da primeira forma como eu imaginei esse relacionamento para com o Senhor, existe eu vou me firmar agora. Não, é exatamente isso que eu quero para minha vida. Então você também passa por essas fases até no relacionamento com Deus. Você poderia explicar, pelo menos por alto assim, tipo, como são essas 5 fases? Só para as pessoas poderem ter consciência, assim. A primeira fase é a fase dos sentimentos, né? Você vive uma projeção daquilo que você acha que a pessoa é. Isso aí pode ser até antes mesmo de namorar. Antes mesmo de namorar, você tem uma ideia de quem é aquela pessoa ali. Você se apaixona por essa imagem que você projetou. São sentimentos que vão mandar
no seu proceder ali. A segunda fase, já passou algum tempo, tal, você começa a interpretar certos padrões de comportamento dele ou dela, tal. Então eu chamei a fase do conhecer. Você está conhecendo melhor a pessoa. Tem coisa que ela diz para você que aquilo, ela diz segundo a concepção que ela tem de algo, mas você percebe que não é bem aquilo, né? Ou que é mais profundo que aquilo que ela disse. A terceira fase é a fase da decisão, que é a fase da crise. Então tudo aquilo que você via de super maravilhoso no começo, agora começa a funcionar ao contrário. Então a terceira fase é como se fosse o fim da primeira também. É como se fosse o fim da primeira, exatamente. E é normal viver a crise. O casal precisa viver essa crise, porque você vai dizer com muito mais propriedade: eu te amo, mesmo a partir dos seus defeitos, mesmo a partir das suas fragilidades. Então é normal viver essa crise, até no sentido de se precisar romper o namoro. Tem gente que não dá certo, é totalmente aceitável que a gente assuma isso, que a gente reconheça isso. É natural também, né? É natural. Não chega a ser uma tragédia. Não é uma tragédia. É uma tragédia quando é levado para o casamento, né? A quarta fase é a fase de formar identidade. 90% daquilo que você aprendeu com seus pais, lá no convívio, lá na sua casa. Os ritos de dentro de casa, o jeito que se comemora as coisas que são importantes para você. Então, o jeito de fazer as coisas você aprendeu com os seus pais. Você leva isso pro relacionamento. Mas incrível, você só começa a perder essas manias a partir do momento que você já decidiu por alguém. Porque aí você começa a fazer, se desprender de si em favor do nós, em favor daquilo que é o melhor para nós. Você começa a ter atitudes junto com essa pessoa que vão ditar o seu futuro lar. A quinta fase é a do noivado. O noivado, pouca gente tem essa concepção, mas ele é um compromisso social. Você está se comprometendo com a pessoa, com a família dela, mas também com toda a sociedade. Você está dizendo assim: eu vou me casar com essa pessoa. Então você cria uma expectativa muito grande na pessoa. Você tem total e clara intenção de se casar com ela, né? É o tempo de se preparar para o casamento. É o tempo de colocar uma data. Às vezes o pessoal fica noivo aí, né? E motivado para não perder o namorado, para não perder a namorada e tal. Aí passa de amarrar a pessoa, né? 10 anos noivo da pessoa. Não tem sentido, não tem propósito de ser assim. Não, ser noiva, casar daqui 1 ano, daqui 2 anos no máximo. Já para começar a ver casa, para começar a ver a festa, ver o vestido, ver a roupa, já ver uma data, já ver a igreja. Esse é o sentido do noivado, né? Tá preparado para o casamento mesmo. Ler sobre os documentos da igreja, beleza, que fala sobre matrimônio. Muita gente faz só aquele cursinho de noivos, né, na paróquia ali, e acha que está preparado. Gente, mas tem tanta coisa que você precisa. Existe namoro longo demais e curto demais? Olha, tudo depende do nível de maturidade das pessoas, né? É claro, por exemplo, você pega um casal com 15, 16 anos de idade, mais ou menos assim, então se você pensar num namoro de 10 anos para eles, é razoável. Eles vão cursar uma faculdade, isso vai dar uma base, e a gente é humano, a gente precisa realmente pisar no chão, colocar o pé no chão para muitas coisas. Então assim, para casar, eles vão precisar se manter economicamente, financeiramente também. Então precisa fazer uma faculdade. Então 10 anos, por exemplo, com um casal assim, tá bom. Quem sabe até um pouquinho mais, 11, 12 anos, não tem problema. Se forma primeiro, vai cuidar dessas coisas. Mas, por exemplo, tem muita gente solteira com 35, às vezes até com 40 anos de idade, que cuidou de outras questões na sua vida, inclusive também, né, se foi se formar, foi fazer uma pós, foi arrumar um emprego. Então, assim, se você pensar em 10 anos para essas pessoas namorando, é um namoro longo demais. E até você pega uma pessoa com 35 anos de idade também, você supõe que ela já teve outros namoros antes. Então, deve saber lidar um pouco mais com a pessoa que é diferente, deve saber lidar um pouco mais com o relacionamento. Diferente do casal que 15, 16, 18 anos está aprendendo que vai lidar com diferença. É diferente esse nível de maturidade. Então, assim, claro, a gente pode dizer sim que há namoro longo demais. Se você pega, por exemplo, um casal com 30, 31, 32 anos, você pensar em 10 anos de namoro para eles, olha, vai ser difícil, sabe? Questão de viver a castidade, questão de viver as coisas certinho e tal. Por quê? Porque o corpo já está pedindo.
Já passou da época, né? Já passou da época. Chegou uma época... A minha esposa, por exemplo, a gente casou, ela estava com 34. Mas você via ali sinais nela que o corpo está querendo a maternidade. Ela quer ser mãe. Então, é claro, se não tivesse encontrado uma pessoa, ela ia lidar com a coisa de uma outra forma. Deus também ia dar a graça. Se ela fosse celibatária, Deus ia dar a graça. Mas ela não é, ela estava namorando. Então criou-se uma expectativa, né? Então você vê, tanto nela quanto em mim também. Uma hora que você para e pensa, poxa, eu tenho que ser pai. Eu vou ser pai ou vou ser avô, né? Então você... Enfim, dá pra você se questionar quanto a isso. Mas tudo depende, tudo passa pelo nível de maturidade afetiva do casal, né? Às vezes também o cara tem 33, 34 anos, mas age como um menino de 17. Não cabe, né? Então você vê que precisa passar por essa maturidade afetiva da pessoa realmente. Acaba dependendo da pessoa, né? Acaba dependendo da pessoa. É assim, nossa, louvado seja Deus se você encontrou a pessoa já de cara. Se tiver que terminar, termine, né? Se não estiver dando certo, parta para outra e tal. Mas, nossa, é ilusão, assim, né? Pensar, que hoje o pessoal fala assim, vai curtir com outro, você precisa experimentar. Gente, pior coisa, nós não somos produtos, né? A gente não é um picolé, não é um refrigerante você precisa experimentar outros sabores. Ficar fazendo test drive, né? Ficar fazendo test drive, pelo amor de Deus, gente, não é um bem de consumo, né? Não, a gente tem uma alma, tem um coração, então assim, e principalmente se você está escolhendo, eu sempre digo para as pessoas, Deus tem alguém para mim, Deus tem alguém para mim, bendito, bendita, é você que vai escolher essa pessoa, você que está escolhendo por ela. Imagina você frustrado depois no seu casamento, Deus me mandou sinais que era a Laísa, agora, ó Senhor, ó a pessoa que o Senhor colocou aqui do meu lado aqui, agora eu tenho que viver com isso aqui. Imagina a gente ter esse direito de resto da vida com isso, né? Não, tem mais de uma pessoa nesse mundo que é capaz de contrair o sacramento do matrimônio com você, com ela. Mas vocês estão escolhendo um pelo outro. Porque às vezes eu acho que isso atrapalha muito os jovens na hora de discernir a vocação. Sim. Porque eles ficam pensando assim, se eu errar, vai dar tudo errado na minha vida. Eu vou ser infeliz, vai virar uma desgraça só. E a vocação que Deus nos coloca, a gente tem que entender da seguinte forma. Ela é uma tendência que a gente tem, uma inclinação que a gente tem a cumprir certo ofício. Por exemplo, a pessoa tem vocação para o ramo da saúde. Ele pode ser enfermeiro, ele pode ser médico. De repente, Deus vai colocar uma vocação de medicina numa pessoa que não tem condição. Ela nunca ela vai conseguir chegar na medicina porque é caro. Não, ela pode se realizar sendo enfermeiro, sendo um terapeuta, sei lá, tem outras variações assim. Né? Ela se encanta com a questão do corpo humano, da saúde, né? Então existem outras maneiras de você realizar uma vocação. Aí nesse âmbito afetivo, né? Deus coloca em nós a vocação à paternidade, à maternidade. O padre, ele é um pai espiritual. Até o nome, né? Exatamente. Então assim, como que eu durante um tempo da minha vida, eu me vi também com a vontade de ser sacerdote. Depois eu vi e aí foi uma escolha humana também, né? De eu querer me casar, de eu querer me realizar. Eu vi que havia mais tendência para esse lado, mais inclinação para esse lado. Mas se naquele tempo eu tivesse entrado num seminário, tivesse sido ordenado, imagina que eu ia ser infeliz hoje, né? Deus ia me fazer infeliz. Eu ia poder realizar a paternidade, não na Raquel que está para nascer, mas através dos meus paroquianos, através da juventude, né? Então, existem essas variações assim da forma como a gente vai desempenhar aquela vocação. Isso também eu vejo isso muito próprio de Deus, né? Porque o amor, para ser amor, ele tem que ser livre. Tem que ser livre. E se a vocação fosse assim, tipo, se você não fizer o que Deus manda você ser um desgraçado, você perdeu sua liberdade. Sim, exatamente. Você vai ter que ser obrigado a ser aquilo ali. E aí você não participa da sua história de salvação. É como se você tivesse simplesmente um caminho a seguir, você tem que seguir ele e ponto final, cumprir tabela. Não, você constrói seu plano de salvação também. Sim, com certeza. Né? Mas a vontade de Deus, ela está misturada aí entre as suas próprias vontades. Quando você aprende a purificar a sua vontade, você encontra dentro daquilo que fica da sua vontade, a vontade de Deus para você. Porque, imagina, Deus vai fazer um pé de laranja e pede que ele dê uma limonada. Não tem como, né? É como a Sagrada Escritura, né? Tipo,
a carta de Coríntios é palavra de Deus, mas é palavra de Paulo também. É a palavra de Paulo também. Mas não deixa de ser, é a mesma coisa, né? É a comunhão. Quando você está em comunhão com Deus, tem você e Ele num só. Eu acho que o segredo é esse, né? Você está em comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Tem uma coisa também que eu acho interessante, que eu vejo muito isso lá na minha comunidade. Aham. A gente vê casais, assim, antes de namorar, preocupados se é aquilo que Deus quer para os dois. Então eles fazem um momento pré-namoro. Aham. Eles não têm uma relação, assim, caminho com essa do namoro, família. né? O caminho. Não beija Mas- na boca, não abraça e Não não pega nada, na mão, só mas... Fica uns meses rezando Fica para saber se é rezando. isso que Deus Aham. quer. E a gente observou em 2 exemplos que não deu certo. Porque assim, fica tanto assim, não, vamos ver se é a vontade de Deus. Só que eles querem que seja vontade de Deus. Sim. E fica esperando que seja. Só que no fim, não é. E ficam os dois frustrados. Não, e A gente vê que é querendo ou não, assim, o que eu vejo é uma perda de tempo. Porque o namoro já é essa preparação. das fases, pra você, qual que é a mais difícil? É aquela que você fala assim, essa aqui, Com certeza. se passou dessa, as outras vai mais de boa. Com certeza a fase da decisão. Porque você tem um sentimento que agora está contra, você está entrando em crise, você começa a se questionar interiormente, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida, né? Então, enfim, você tá vivendo ali, talvez ali, essa fase da crise, ela se manifesta em briga. É a fase das grandes brigas. Então, assim, não é fácil. Tem hora que você quer terminar, tem hora que você fica com medo da pessoa terminar. É uma insegurança muito grande. E eu posso dizer com todas as letras aqui, assim, você passando por essa terceira fase, com certeza você tem tudo para se casar com essa pessoa. Realmente é com você que eu quero ficar. Eu já vivi experiência o suficiente para ver que é com você que entre as coisas boas e as coisas ruins, mesmo com as ruins, eu quero ficar com você porque as boas, elas superam tudo. Eu tenho consciência que a gente não é perfeito, que a gente ainda vai ter discussões e tal, mas a gente aprendeu a lidar com essas discussões, a gente aprendeu como entrar em acordo. Eu aprendi que, às vezes, falando com você, não é no dia que eu resolvo, é no outro dia que eu tenho que deixar. Então, assim, esse tipo de coisa, né? E pra você, qual que é o maior erro? Aquele que quase todo mundo cai nele, que tipo, o maior erro dos casais. Cara, o maior erro dos casais é não se conhecerem profundamente. Não ter conversas profundas. Hoje mesmo eu atendi um rapaz em que já voltou com a namorada, aí terminou de novo, agora depois voltou, já terminou uma terceira vez, agora quer voltar outra vez. E aí você começa a conversar com ele, perguntar assim, há quantas anda o relacionamento? E tipo assim, perguntei pra ele assim, das formas de amor, assim, o que ela mais gosta? Qual que é, né? Ela gosta mais que você dê presente, que você dê toque físico nela, que você faça serviço para ela. Ela gosta de ter tempo com você, qualidade de tempo, de parar e olhar nos seus olhos. O que ela gosta mais? Assim, ele olhou para mim e falou, não sei. Eu falei, nossa, mas vocês têm, juntando tudo, vocês têm mais de 8 anos de relacionamento e você não sabe? Ele falou, não sei. Deus. Então é uma coisa assim, tipo, a gente acha que nível de diálogo tá na... Qual o prato que você mais gosta? Qual a cor que você mais gosta? E não é só isso, gente. A gente precisa encontrar também aí um ponto de equilíbrio da gente dizer coisas. Olha, por exemplo, você fala, Laís, você me machuca, você faz doer dentro do meu coração quando você tem certo tipo de atitude, quando você faz esse tipo de coisa. Mas pra mim é normal, pra ela não tá nem aí com a paçoca, porque às vezes assim, ela agiu assim a vida inteira, mas te machuca. E aí você vê que, porque é natural nela, você não fala. Não, tem que ser dito, essas coisas tem que ser faladas, né? Então, enfim, os casais muitas vezes não se conhecem, é o maior erro. E aí eu coloco a questão da sexualidade, gente. Quando não vive, né, a bendita da castidade, o nível de diálogo vai lá embaixo, porque aí passa a viver tudo em função da sexualidade. A gente sai sábado à noite pensando que calcinha que ela vai dar, que não sei o que. Eu vivi isso também antes de eu me converter, né, nos meus antigos namoros. Ah, vamos pro motel, vamos, isso e aquilo, não sei o que. Cara, e aí quando a gente brigava, voltava, ficava bem, acabava que não acertava direito o que tinha que acertar da briga, porque tava pensando já, não, vou ficar bem para ter a relação.
Assim, o nível de diálogo vai lá embaixo mesmo, não tem como. Eu queria que pra encerrar você pudesse mandar uma mensagem pra esses casais de namorados e quem não tá namorando também. Uma mensagem pra eles agora que vão desligar o celular e vão falar assim: e agora, meu Deus, em que fase que eu tô? Uma mensagem pra vocês é: toma juízo, tá? Tô brincando. Mas assim, é uma época da vida da gente muito linda, sabe? Curtam bastante. O namoro é aquilo que... Sabe as bobagens que você faz pra conquistar a pessoa? Essas briguinhas que vocês têm, daqui a pouco vocês vão estar dando risada dessas coisas aí e tal. E isso que depois, lá no casamento, lá tal, que sustenta, que mantém firme aí, porque fala, nossa, olha gente, quanta coisa a gente já viveu, né? Quanta coisa boa, que a gente construiu uma história de vida juntos, né? Então, curtam realmente assim com a beleza, tudo aquilo que o namoro permite que vocês vivam e bora pra frente. A gente precisa de testemunho de casais santos nesse mundo, tá? Vocês são essas pessoas que Deus convida hoje para ser esses exemplos aí. O ser humano, né? Tudo no ser humano é família. Tudo que o ser humano tem de bom veio através da família. Vocês são convidados a constituir famílias santas. Deus abençoe. Tamo junto. Então, gente, a mensagem foi dada. A gente se encontra semana que vem no seu YouTube. Reza por mim, reza pelo Sandro, reza pela gente que tá aqui no carro. Que a gente se encontra sempre aqui. Fiquem com Deus! E vai se acostumando, porque a hora que chega eu tô vivendo uma fase agora também, né? Graças a Deus.